Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 15 de outubro. Agora na Espanha, 10 horas e 10 minutos. No Brasil, 5 e 10 da manhã. Gente, vejam a extensão desse corpo real comprador, estressando absurdamente essa LTB aqui. A gente precisa romper o patamar de 66 mil dólares. Agora, vejam um outro aspecto desse teste que não se repetiu nos testes anteriores desse patamar. Todos os outros toques nessa LTB acabaram sendo sucedidos por por um imediato ímpeto vendedor. Vocês vejam que nos toques anteriores houve um correspondente imediato candle vendedor a cada toque nessa LTB. Agora isso parece que está ficando um pouco diferente. A gente não rejeitou de forma imediata e outra, os fundos nessas últimas agulhadas se revelaram ascendentes. Eu tenho para mim que esse ímpeto comprador, aliado à quantidade inacreditável de shortados que ainda estão por serem liquidados, as garantias totais dos shortados ainda está acima de 1,5 bi. São os shortados que estão alimentando essa agressão do book no sentido comprador. Então, todos os outros testes desse patamar aqui, dessa LTB, acabaram redundando num ímpeto vendedor imediato. Ó. Batia, recuava, batia, recuava, batia, recuava. Agora, basicamente, a gente bateu em 66 e a gente está visitando ali, a gente parou ali num patamar próximo a 66. Aqui no intraday a gente consegue visualizar melhor o que está acontecendo. A gente estava num range que aprisionou a BTC entre 62 e pouquinho e 64,600, 64,500. A gente visitou o patamar de 66,500 ontem e acabamos por recuar para 65,639 agora. E basicamente a gente não consegue voltar para dentro daquele range como aconteceu nos toques anteriores. Nos toques anteriores, basicamente a BTC rapidamente recuou para formar um novo fundo. E agora isso não aconteceu. É o primeiro ponto fora da curva. Os outros pontos fora da curva em relação aos testes anteriores o aumento da liquidez global. Já vou falar dos fatos. A China anunciou que vai se endividar em mais 850 bilhões de dólares, quase 1 trilhão de dólares ao longo dos próximos 3 anos para injetar a grana na economia. O outro ponto fora da curva é basicamente a flexibilização europeia. A Christine Lagarde anunciou ontem que vai promover, que o Banco Central europeu deve promover um novo corte na taxa básica de juros que estava fora do radar e o aumento do endividamento na zona do euro. A França avisou que vai aumentar a relação dívida-PIB, eles vão se endividar para estimular a economia. A maturação, ou seja, a longevidade desde o último halving, a gente já está indo para o 181º dia. Normalmente a tração parabólica começa entre 160 dias e 170 dias depois de um halving. A gente já está indo pro dia de número 181, ou seja, tudo leva a crer que a gente deve romper. Mas a pergunta que os senhores têm que fazer é o seguinte: que vai haver o rompimento ascendente, essa fuga ascendente, isso vai acontecer, a gente não sabe exatamente quando. Isso aqui pode recuar de volta para MM200, a BTC pode cair de volta para 62.900, teoricamente pode acontecer. Mas a pergunta que os senhoritos devem se fazer é: vale a pena arriscar? Porque essa fuga ascendente vai ser espasmódica. A pergunta que os senhores têm que se fazer é: será que vale a pena ficar de fora para tentar reembarcar numa eventual fuga ascendente? Gente, desembarcar de uma Solana, de uma Avax, de uma Atom é a certeza absoluta de que os senhoritos pagarão um preço tão alto por uma Solana, tão alto por uma Avax, tão alto por uma Atom, que vocês basicamente vão ter um saldo em Solana, em Atom, em Avax inferior a 70%, talvez 60%. Provavelmente vocês vão ter a metade das Solanas que vocês teriam, porque não haverá um ponto seguro de embarque.
Normalmente, quando o sujeito desembarca, ele quer comprar depois numa agulhada. Só que aí, meus amigos, uma Sol vai para 220, 270, 300, aí vocês não vão conseguir achar um ponto seguro de embarque. Aqui no 15 minutos, claramente a gente rompeu aquele range de acumulação. Agora, respeitando o fractal da movimentação anterior, a nossa próxima pernada teria que ficar bem acima da cabeça de Bart. Ou seja, acima, lá num patamar próximo a 70 mil dólares. É para lá que a gente está indo aqui no diário ancorado na banda de Bollinger fracionada na FIBO. A gente deve ir para algo entre 70 e 73 mil dólares. No semanal, não preciso dizer mais nada, a gente já tá naquele período de maturação para promover a fuga ascendente. Na minha leitura, o que vai determinar essa fuga ascendente é o dólar. O dólar, gente, ontem subiu quase 1%, num movimento incomum da BTC subindo também, só que o dólar vai encontrar nas próximas horas essa congestão e uma laje, para chamar de sua, que é a média móvel de 200 períodos, que está lá em 103. Então o dólar não tem muito mais fôlego, até porque o dólar vem numa pernada de alta de 1 semana e meia por conta do agravamento das tensões lá no Oriente Médio, a salva de mísseis ucranianos contra Israel. O dólar, basicamente, desde o dia 27 de setembro, não para de subir. Meus amigos, quando o dólar tombar, e deve tombar, de volta para 100, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados, porque essa fuga ascendente da BTC é sí ou sí, como se diz aqui no sul da Espanha. É uma certeza inexorável. Isso vai acontecer. Quando o dólar arrefecer, a BTC explode para um patamar acima de 73,777. Eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Facilmente as altcoins garimpadas e listadas ali no Gemas vão entregar vezes 20, vezes 30, vezes 40 ou mais. Não ousem estar de fora do que será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. O que vem por aí não encontra precedentes nos ciclos anteriores. Lembrando aos senhores que nos ciclos anteriores não havia uma flexibilização conjugada americana, chinesa, europeia. Não havia ETFs de BTC no mercado à vista. Não havia ETFs de ETH no mercado à vista. Não havia essa montanha e essa dimensão de embrulho de divisas fiat soberanas na Web3, como é o caso das stablecoins, dólar Tether, Circle, USDC, Euro Tether, mas circulando nessa dimensão. Não havia CBDCs entrando no mercado nessa profusão, nesse nível de profusão. A Hong Kong anunciou que a sua CBDC, o dólar de Hong Kong, está na última fase do plano piloto. O Yuan digital já é uma realidade. Não havia essa brutal tokenização de ativos do mundo TradeFi, ações da Apple, Nvidia, Microsoft, todas embrulhadas na Web3. Não havia tokenização do mercado obrigacionista norte-americano. Não havia tokenização de ativos do mundo real, como é o que está acontecendo, por exemplo, agora no Departamento de Trânsito da Califórnia, onde cada veículo está se transformando numa NFT na rede Avalanche. Tudo isso não havia. E agora há. Aliado a tudo isso, o mundo vai experimentar um aumento brutal daquela que é considerada a maior força de expansão do market cap da BTC e do mundo cripto, que é o aumento do M2, a explosão da riqueza impressa por estados soberanos. O sujeito, para estar desembarcado do mundo cripto, ele precisa ser muito menos que um mineral. Ele não consegue. Esses criptocéticos que ficam me mandando mensagem, mas Renato, como que o mundo cripto vai valer 12 trilhões, 11, 12 trilhões de dólares, se só a Apple vale 3 trilhões? Mas, gente, por que esses criptocéticos nem conseguem entender por que a Apple vale 3 trilhões e ficam questionando por que o mundo cripto vai explodir para 12, 13 trilhões. Vamos lá para o market cap da criptografia, o market cap total do mundo. Olha só o índice do medo e da ganância. Já está indo para o entusiasmo. Já está em 56, mas a gente tecnicamente ainda está na neutralidade.
Por que que o mundo cripto vale 2,29 tri ainda? E por que que vai explodir para 12 tri? Gente, a Apple só vale 3 trilhões por conta do iOS. A Apple não vale 3 trilhões porque fabrica essa cheat encrenca. Ela vale 3 trilhões porque ela é dona de uma rede que se chama iOS, em que há dados e riquezas circulando nessa rede que justificam o valor de 3 trilhões para a Apple. A Amazon vale 2 trilhões porque há uma rede de compra e venda de produtos e serviços que justifica o valor da Amazon. Então, são redes que são precificadas pelo mercado. E redes, pela lei de Metcalfe, é calculada primeiro pela base de usuários e segundo pela quantidade de dados e riquezas que fazem trafegar nessa respectiva rede. Por que que o mundo cripto está criminosamente subavaliado e só vale 2,29 tri e o mercado vai reprecificar o mundo cripto de forma violenta? Porque basicamente já há mais dados e riquezas trafegando na Web3 em ambientes criptográficos do que no iOS, do que numa Amazon. Já há mais troca de dados e riquezas na Web3 do que numa Amazon, num iOS naquelas lojinhas do Meta, Facebook, somadas. Ou seja, o mercado ele reprecifica o mundo cripto de forma espasmódica. Então, hoje o market cap da criptografia está criminosamente subavaliado. Vocês vão querer voltar, reembarcar para o mundo cripto quando a gente estiver no auge da ganância extrema, quando isso aqui passar de 70, 80? Aqueles supostos cripto-influencers que mandaram os senhoritos venderem um medo extremo, eles estão esperando a euforia voltar para alugar Ferraris e Lamborghinis e mandar os senhoritos comprarem a ganância extrema. Aí o que vai acontecer? A BTC vai bombar para 109, 115 mil dólares, a ganância vai voltar para 70, 80, aí esses supostos cripto-influencers vão mandar, os mesmos que mandaram os senhoritos venderem o medo extremo, vão mandar os senhores comprarem a ganância extrema. Aí o que vai acontecer? A BTC vai bater 115 e vai corrigir de 115 para 88. Aí vocês se desesperam de novo, porque os Zé Topinhos saíram no medo extremo a 49, vão voltar a 115, aí vão ver a BTC corrigir para 88, os Zé Topinhos vão vender de novo, porque pagaram 115, vão ficar com medinho de 88, aí a BTC faz o quê? Explode para 190, 200, numa onda 5. Aí os Zé Topinhos vão fazer o quê? Pagar 200 mil para uma BTC. É isso que vai acontecer, meus amigos. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Facilmente, eu digo facilmente, as altcoins do Gemas vão entregar vezes 30, vezes 35, vezes 40 ou mais. Na Seara Fática, um analista aqui da Daily Hold diz o que pode dar início à fase parabólica da BTC. Resumindo em miúdos, se romper 70 mil... Segundo esse analista, a BTC só para nos 6 dígitos. Para bom entendedor, basta isso para vocês entenderem o que está por vir. ETFs de BTC no mercado à vista batem um recorde absoluto. Na segunda-feira entrada líquida positiva, 556 milhões de dólares. É a primeira vez que os ETFs de BTC no mercado à vista registram uma entrada líquida positiva acima de meio bilhão com B de bola, num único dia. Eu vou repetir. Foi a primeira vez que os ETFs de BTC no mercado à vista, no mundo TradeFi, registraram num único simples dia mais de meio bilhão de dólares em aporte líquido positivo. Ou seja, gente, os institucionais estão comprando e aquele monte de Zé Topinho está vendendo. E a importância dos senhores terem um cold wallet. Gente, a inteligência artificial fez explodir literalmente a quantidade de malwares circulando por todos os lados. Se você navega Se você navega na Web3 através de um wallet
onde a private key é custodiada no mesmo dispositivo onde você está navegando, tipo um hot wallet com aquelas palavras sementes geradas aqui dentro do seu equipamento, a chance de você ser hackeado é absurda diante da quantidade de malware circulando. A inteligência artificial criou basicamente uma fábrica ininterrupta de malwares por todos os lados. Então você precisa navegar na Web3 com a private key fora daquele dispositivo em que você está navegando. Então, toda vez que eu entro numa plataforma da Web3, eu preciso autorizar a transação num dispositivo fora, diferente daquele em que eu estou navegando. Então, eu preciso autorizar num dispositivo apartado, ou seja, fora daquele em que eu estou navegando. E qual é a importância de navegar na Web3 dessa maneira? Primeiro, os malwares estão evoluindo de forma exponencial. Não há como prever o que os malwares já são capazes, o que eles já podem fazer e são capazes de fazer. Quem possui private key via paper wallet, aquele código alfanumérico que você copia e cola, um simples copia e cola, já é capaz de entregar a private key, porque os malwares agora, eles infectam até essa função do Windows de copiar e colar. Copiou, colou, a private key já pode estar na mão do hacker. Mas vocês precisam comprar um cold wallet do nível do Ledger ou do Trezor. Por quê? Porque a geração das palavras semente, da seed phrase, da palavra semente, precisa ser aleatória o suficiente para que não haja nenhuma possibilidade de hackeamento. Teve um britânico que colocou como palavra semente as palavras de uma música dos Beatles, ele perdeu tudo. Porque o ser humano, ele tende a escolher aquelas palavras que lhe são mais agradáveis ou que rimam. Gente, se vocês tentarem escolher as palavras sementes, vocês também vão perder tudo. O que é preciso é configurar um Ledger ou um Trezor da forma recomendada pelo fabricante. Ou seja, usando uma carteira determinística hierárquica com valor de entropia completamente aleatório. Porque a língua inglesa tem em torno de 50 a 60 mil palavras. Se vocês tentarem criar uma frase semente, vocês vão usar aquelas palavras que estão ali na memória de vocês, que estão ali no dia a dia ou que estão nas músicas. Essas palavras são reduzidas a menos de 2, 3 mil, talvez 4 mil. Então reduz muito a possibilidade de private keys, ou seja, é preciso respeitar as palavras sementes geradas aleatoriamente. Não tentem criar uma seed phrase, porque vocês vão perder tudo. Eu insisto que agora, mais do que nunca, é preciso usar um cold wallet. E o Google agora está contratando energia nuclear para os seus data centers. O Google, ele percebeu que o uso de data centers com capacidade de mineração de AI consome muita energia. Eles estão contratando blocos de 500 megawatts para poder comprar em pacotes de 500 megawatts para poder fazer frente ao aumento exponencial do consumo de energia elétrica. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a China anunciou que vai se endividar em mais 850 bilhões de dólares, ou quase $1 trilhão, nos próximos 3 anos para estimular o crescimento econômico. E tem gente falando em inverno cripto. E os Estados Unidos avaliam a possibilidade de limitar a exportação de semicondutores de AI pela NVIDIA e pela AMD. O medo dos americanos é a capacidade desses semicondutores de produzir o uso militar e novos tipos de armamento. Os drones que as forças ucranianas estão abatendo, a maioria deles, de fabricação iraniana, tinha semicondutores da NVIDIA. Gente, semicondutores agora é insumo nuclear. O que esses drones esses semicondutores são capazes de fazer, eles são capazes de gerar enxames de drones que são armas militares poderosíssimas. Basicamente, os americanos agora
devem restringir a exportação de semicondutores da Nvidia. E a Coreia do Norte explodiu partes das estradas e das linhas férreas intercoreanas no seu lado da fronteira. A Coreia do Norte, nessa madrugada, explodiu trechos de estradas e linhas férreas intercoreanas no seu lado da fronteira. Os militares sul-coreanos deram tiros de advertência, mas as explosões ficaram mesmo só no lado norte-coreano. Basicamente, não há mais nenhuma interconexão por linha férrea ou por estrada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Gente, o mundo tá virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui, em todos os testes anteriores dessa LTB, ela batia, voltava. Nesse toque em 66, ela bateu e basicamente ficou. A gente está num patamar ligeiramente abaixo de 66. Essa fuga ascendente está cada vez mais factível. Vocês vão pagar para ver se vai ter mais um recuo. Na minha leitura, é muito mais arriscado ficar de fora do que ficar embarcado no mundo cripto. Essa fuga ascendente vai acontecer a qualquer momento, principalmente se o dólar der sinais de enfraquecimento. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Daqui a pouco eu volto com Atom, Kusama, Avax, Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.